Olá, pessoal, boa tarde. Boa tarde. Vamos começar, né? Hoje, dia 15 de março de 2022, estamos iniciando mais uma aula da disciplina de Banco de Dados 2, do curso técnico em Informática, do Cefores, Centro de Educação Profissional, da UFTM, Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Hoje, nessa aula de Banco de Dados 2, nós vamos continuar com os conceitos do Group By, Left, Right, Join. Vamos fazer novos exemplos, fazer novos exercícios, para que vocês compreendam melhor esses conceitos. Então, vamos lá, deixa eu já compartilhar aqui a tela do computador. Gravação. Oi. O senhor já decidiu quantos exercícios em cada nível? Então, você acredita que não? É que de ontem para hoje foi uma correria danada. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar... Boa tarde, professor. Boa tarde. Assim que terminar essa aula... É que deu uma zica aqui para compartilhar minha tela. Deixa eu tentar de novo. Pronto. Dei um pequeno restart na minha tela aqui para ver se volta a funcionar. Deixa eu tentar compartilhar a tela agora. Então, Flaviali, hoje, assim que terminar essa aula, eu vou dar uma olhada para ver como é que está a média dos alunos, como é que está todo mundo aí nos exercícios. E hoje ainda eu mando no grupo do WhatsApp lá da turma a quantidade mínima quantidade de exercícios de nível 3, 4 e 5. E aí eu vou mandar bem explicadinho para você entender como é que você vai calcular a sua nota. Ou seja, se você fez X exercícios de nível 3, você vai ter tantos pontos. X exercícios de nível 4, tantos pontos, e aí você sabe quanto que você ficou de 0 a 10. Tá? Assim que terminar essa aula de hoje, eu vou fazer esses cálculos e passo para vocês hoje ainda. Bom. Então, deixa eu tentar compartilhar minha tela aqui de novo. Aliás, já consegui, né? Já está aparecendo aí para vocês. Então, deixa eu abrir aqui o nosso PHP MyAdmin. A gente ter acesso ao banco de dados. E fazer os exemplos, né? Luiz Felipe pergunta, professor, mas se a nota ainda não tiver os 60%, pode continuar fazendo depois? Ótima pergunta, Luiz Felipe. Se alguém que está participando da disciplina, que está tentando, se esforçando para fazer os exercícios e as atividades, não conseguir os 60%, eu vou dar um prazo extra, tá? Vou dar um prazo extra e também a gente tem alguns monitores que podem dar uma ajuda para esse aluno aí nesse prazo extra, para ele tentar fazer os exercícios, tá? Então, boa pergunta, Luiz Felipe. Se alguém que está acompanhando aí frequentemente a disciplina não conseguir atingir os 60% com a fórmula que eu vou apresentar hoje, ele vai sim ter uma oportunidade, um prazo extra
para continuar fazendo os exercícios e conseguir esse 60% dentro de um prazo aí que seja viável para o encerramento do semestre, tá? Nossa, professor, eu tô com muita atividade acumulada. Será que eu poderia pegar a ajuda de um monitor em banco de dados? Porque eu realmente ainda não fiz nada. Não entendi. Você quer fazer o quê? Eu queria perguntar para o senhor se eu podia ter a ajuda desse monitor, porque eu tô com muita atividade acumulada em outras matérias. Pode sim, pode sim. Inclusive, eu vou aproveitar agora e vou postar para vocês aqui no chat da nossa aula. Então, deixa eu ver. Se eu postar no chat, vai aparecer ali no YouTube, porque não seria legal eu postar. Não, depois eu vou postar lá no grupo do WhatsApp, porque se eu postar aqui, pode aparecer no vídeo do YouTube. Eu não quero divulgar o WhatsApp desses monitores, tá? Mas me lembra depois do grupo do WhatsApp da turma que eu vou postar. Aliás, os monitores estão lá no grupo, né? Eles estão lá. Eu só preciso falar para vocês quem são. É o Rodrigo e o Lucas Mir. Então, se vocês procurarem lá o Rodrigo e o Lucas Mir dentro do próprio grupo de veteranos, vocês vão encontrar, são os dois monitores. Podem pedir ajudas para ele, tá? Certinho. Bom, nós estamos usando o banco de dados da imobiliária. Demorando a abrir aqui. Abriu. Eu vou abrir novamente o projeto para a gente entender. Deixa eu abrir aqui o projeto de banco de dados para a gente, na dúvida, entender como é que é a matemática, como é que é a lógica desse banco de dados. Nossa, tá lento hoje esse notebook, gente. Deixa eu ver se tem alguma coisa acontecendo aqui. Ah, tem um system aqui. O Windows está fazendo alguma erro aqui no meu notebook. Será que é mais atualização, Jesus? Não é possível. Teve 300 atualizações esse último mês. Ah, nem, viu? Vamos lá. Tá aí o nosso banco de dados, né? Eu vou relembrar para vocês, eu vou explicar de novo. Já expliquei ontem, mas vou explicar hoje de novo. A diferença quando eu faço em um comando de consulta select o relacionamento entre duas tabelas usando a cláusula where ou usando left, right, join. Para explicar isso novamente, eu vou mostrar para vocês usando essas duas tabelas aqui, ó. A tabela de bairros e a tabela de imóveis. Então, vamos pegar ela lá. Tabela de bairros. Temos 14 bairros. Então, tá aí os bairros. Agora vamos pegar os imóveis. Os imóveis está aqui. São 15. Pronto.
Então, só para ficar bem especificado, aqui são os bairros e aqui são os imóveis. Ok. Vamos à primeira situação. Então, vamos lá para fazer o comando SQL. Vamos fazer o primeiro caso, onde nós fazemos relacionamento na cláusula where. Bairros. Então, vamos ver o que nós vamos mostrar de cada um aqui. Dos bairros, nós vamos mostrar o nome. E dos imóveis, ID, tamanho e quartos. Então, bairros, ponto, nome. Imóveis, ponto, ID. Imóveis, ponto, tamanho. Imóveis, ponto, quartos. Fazendo o relacionamento na cláusula where, esse relacionamento que eu falo é esse cara aqui, ó. Esse relacionamento. Bairros.id igual imóveis.bairro. Fazendo ele na cláusula where, bairros.id igual imóveis.bairro. Fazendo ele aqui, vou explicar para vocês o que o software de banco de dados vai fazer. Ele vai fazer isso aqui, ó. Deixa eu só fazer o seguinte, eu vou criar, para mim não perder isso aqui, eu vou abrir um outro pente que está aqui. Vou voltar nesse de cá, copiar o que está nesse e colar no outro. Aí eu fico com uma cópia aqui, posso bagunçar à vontade o outro, que depois eu volto a ter essa cópia. Beleza. Então, o que acontece na prática quando nós fazemos isso aqui, ó? Nós usamos no from duas tabelas e o relacionamento entre elas nós colocamos na cláusula where. Quando a gente fala no where, a gente está falando o seguinte, bairros ID tem que ser igual a imóveis bairro. Então, eu vou inverter aqui só para facilitar, tá? Vou pôr os bairros de cá. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o seguinte, ele vai fazer ligação. Vai fazer a ligação. Que ligação? É essa ligação que nós especificamos aqui, ó. Bairro ID com imóveis bairro. Então, vamos lá. 3 com 3, 2 com 2, 2 com 2, 6 com 6, 9 com 9, 10 com 10, 7 com 7, 4 com 4, 1 com 1, 2 com 2, 5 com 5, 3 com 3, 1 com 1, 2 com 2. Opa, 2 com 2. Beleza. Imóveis. Todos os imóveis foram contemplados com algum bairro do outro lado. Alguns bairros não foram contemplados com imóveis do outro lado, que é o caso do Boa Vista. Boa Vista não tem nenhum imóvel do outro lado, então Boa Vista está fora da brincadeira. Jardim Primavera também não foi contemplado com nenhum imóvel do outro lado, está fora da brincadeira. Santa Marta também não e Rio de Janeiro também não. Então, todos esses bairros que não foram contemplados com nenhum
imóvel do outro lado estão descartados. O mesmo aconteceria se eu tivesse algum imóvel que não foi contemplado com um bairro do outro lado. Ele seria descartado também, mas os imóveis todos foram contemplados. Aqui eu acho que eu não esqueci nenhum, não. 1, 2, 3, 4, 5... Ah, o conjunto Uberaba 8, muito bem lembrado, ó. O conjunto Uberaba 8 também está fora da brincadeira, porque não tem nenhum imóvel do outro lado. Então, esses caras aqui, ó, esses bairros que não tiveram imóveis associados, eles são simplesmente descartados da resposta final. Depois que o software de banco de dados fez isso, ele vai pegar as informações que você quer. Quais as informações que você quer? Bairro nome, imóveis ID, imóveis tamanho, imóveis quarto. Então, ele vai pegar aqui o nome do bairro, pegar tamanho, quartos e ID dos imóveis e trazer para o resultado. Como é que ele vai fazer isso? Ele vai fazer assim, ó. Vai pegar aqui, qual que é o primeiro imóvel? É esse cara aqui, ó. 1.233. Qual que é o bairro? É o 1. Então, ele pega o bairro 1, que é Abadia, e põe uma cópia do Abadia aqui, ó. Pega o próximo. 2.174. Opa! 2.174, que é o próximo imóvel. Qual que é o bairro? 3, Alfredo Freire. Então, ele pega o Alfredo Freire. Na realidade, ele vai fazer uma cópia, né? Eu movi o Abadia ali, mas você faz uma cópia. Porque o nome do bairro vai aparecer repetido, né? Por exemplo, aqui o próximo, ó, esse 3 aqui, ó, com 95 tamanho e 2 quartos, esse imóvel é do bairro 2, que é Fabrício. Então, o Fabrício vai aparecer para esse imóvel e vai aparecer para o próximo. Esse outro imóvel aqui também é do bairro Fabrício. Ele começa a montar o resultado que ele vai enviar para a gente. Vamos testar para ver como é que vai ficar o resultado disso? Olha aí, o nome do bairro. Vamos levar isso para lá para a gente confrontar com aquilo que eu montei lá. Então, vamos pegar isso aqui. Vamos para cá. Antes de fazer isso, deixa eu voltar à situação que estava aqui antes. Isso. Agora sim eu vou colocar ele aqui para a gente conferir, ó, o resultado que ele montou. Então, vamos olhar esse primeiro aqui, ó. Esse primeiro aqui, ó. Abadia, imóvel de ID 1, tamanho 230 metros quadrados, com 3 quartos. É exatamente esse cara aqui, ó. O próximo. Esse aqui é no Alfredo Freire, é o imóvel de ID 2, que é esse aqui. ID 2, 170 metros quadrados com 4 quartos, no Alfredo Freire, que é o bairro 3. Pode conferir que é o bairro 3, é onde ele está ligado. Ok? Então, essa é a lógica que o software de banco de dados irá adotar quando você fizer o relacionamento entre as tabelas usando a cláusula where. Bom, vamos para a próxima situação. A próxima situação é uma situação onde eu quero todos os bairros, independente se ele tem ou não algum imóvel vinculado a ele. Eu quero todos, quero que apareça todos no resultado. Então, como é que eu faço isso? Se eu quero todos os bairros independente de imóveis, eu tenho que falar para o software de banco de dados começar a partir de bairros. Então, vou colocar aqui, ó, como o bairro está do lado direito, write point. Se eu tivesse colocado bairros primeiro, eu colocaria
left join. Então, na prática, você pode considerar que right e left join fazem a mesma coisa. Só depende da ordem que você escreve as tabelas na hora que você vai montar a consulta. Como eu coloquei imóveis, bairros, eu coloquei right join. Se eu tivesse colocado bairros e imóveis, eu usaria left join. Por quê? Porque eu quero que todos os bairros venham para o resultado mesmo, que eles não tenham nenhum imóvel relacionado. A partir do momento que eu passo a usar right left join, eu não faço mais a relação entre essas duas tabelas na cláusula where. Eu faço logo aqui na sequência, usando on, e coloco aquele mesmo relacionamento que nós já estamos acostumados. Ó. Bairros ID igual a imóveis.bairro. A cláusula where pode ser usada? Sim, para outros tipos de critérios de seleção de dados. Então, se eu quero descartar alguma informação, eu vou usar a cláusula where para fazer isso. Ah, só pessoas do sexo masculino, ah, só pessoas que nasceram no primeiro semestre do ano, ou seja, qualquer outro tipo de critério, ah, só pessoas que terminam o nome com vogal, sei lá, essas loucuras que a gente tem feito aí. Bom, então aqui eu vou tirar essa cláusula where e vou explicar para vocês agora qual que vai ser o comportamento do software de banco de dados para esse caso aqui. Ó. Mais uma vez, nós temos aqui as duas tabelas, bairros e imóveis. Vou colocar de cá também só para facilitar. Até ficou interessante colocar do lado de cá, porque está imóveis do lado esquerdo e bairros do lado direito, né? Ficou igual aqui, apesar que isso não quer dizer nada, tá? Coincidentemente ficou igual. Mas aqui no comando eu falei imóveis, right join bairros. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o banco de dados vai partir lá dos bairros e vai pegar o bairro e trazer para o resultado. Se ele tiver imóvel, ok. Se ele não tiver imóvel, ok também. O bairro virá para o resultado. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar, por exemplo, o bairro Abadia, fazer todas aquelas mesmas ligações que a gente fez, tá? 1, 3, 2, vai fazer aquelas mesmas ligações. A diferença é que Conjunto Uberaba, Boa Vista não lembro, Boa Vista não está também não. Boa Vista, Jardim Primavera, Santa Marta e Rio de Janeiro, esses 5 bairros irão aparecer no resultado. Porém, como eles não têm nenhum imóvel relacionado, o que vai aparecer no lugar? Vamos descobrir? Vamos executar então o comando agora. Está aqui o resultado e eu vou copiar para explicar para vocês. Veja que, no caso do Conjunto Uberaba, Boa Vista, Jardim Primavera, Santa Marta e Rio de Janeiro, os 4 que a gente viu que não tem nenhum imóvel relacionado, eles vieram na matriz resultante. Porém, quando chegou o momento de mostrar o ID do imóvel, o tamanho e a quantidade de quartos desse imóvel, o banco de dados mandou null. O que significa null? Null significa que não existe aquela informação. Então, é importante que você entenda esse comportamento, porque se eu te perguntar quantos imóveis tem em cada bairro, aí você precisa fazer o relacionamento entre as duas tabelas, usando left ou right join,
Porque eu quero saber que no Santa Marta tem 0 imóveis, no Rio de Janeiro tem 0 imóveis, no Conjunto Uberaba tem 0 imóveis. Agora, se eu perguntar para você, quantos quartos eu tenho disponível em cada bairro? Nessa também poderia mostrar os outros bairros com 0, né? Faria sentido também, né? Vamos ver uma outra situação. Veja bem, se eu perguntar para você, quantos imóveis com mais de 2 quartos eu tenho em cada... Nossa, eu vou até escrever isso aqui. Só um segundinho, que eu vou escrever porque merece. Quantos imóveis com mais de 2 quartos tem em cada bairro? Não, quais bairros? Não. Quantos imóveis com mais de 2 quartos tem em cada bairro? Vou mudar a pergunta aqui para ficar mais claro. Quais bairros têm imóveis com mais de 2 quartos? Quais bairros têm imóveis com mais de 2 quartos? Gente, eu estou elaborando aqui, não estou nem mostrando para vocês, né? É que eu tenho 2 telas aqui, de vez em quando eu volto para minha tela aqui, largo vocês na mão aí. Eu só estou escrevendo no bloco de notas aqui, ó. Quais bairros têm imóveis com mais de 2 quartos? Mostre o nome do bairro e a quantidade de imóveis. Pronto. Como é que você vai se perguntar aqui, ó? Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu voltar isso aqui, o que estava. Isso, e agora colocar o exercício aqui do lado para você pensar comigo, ó. Pensa aqui comigo. Eu quero saber quais bairros têm imóveis com mais de 2 quartos. Eu quero que você mostre o nome do bairro e a quantidade de imóveis, ou seja... Lá no bairro Abadia, eu tenho 7 imóveis com mais de 2 quartos. Então, eu vou mostrar o bairro Abadia com 7 imóveis. Todo mundo entendeu o exercício? Lá no bairro Olinda, eu tenho 4 casas de 5 e 6 quartos, sei lá. Então, eu quero saber que no bairro Olinda eu tenho 4 imóveis que têm mais de 2 quartos. Ok? Então, essa é a pergunta. Aí vem a questão, eu vou usar o relacionamento entre as 2 tabelas com left, right, join, ou vou fazer na cláusula where? Veja bem, se na resposta, se a informação que eu quero diz que eu quero saber os bairros que têm imóveis com mais de 2 quartos. Gente, o bairro que não tem nenhum imóvel não me interessa. Só me interessa bairro que tem imóvel com mais de 2 quartos. Então, bairro que não tem nem imóvel não interessa para mim na resposta. Então, eu posso sim fazer o relacionamento na cláusula where. E como é que vai ficar o comando para fazer esse exercício? Eu vou mostrar o nome do bairro, a quantidade de imóveis, o relacionamento, como eu disse, vai mudar para a cláusula where. E eu vou fazer o group by. Vou fazer o group by por bairro. Por quê?
Eu preciso agrupar os imóveis pelos bairros para depois eu contar. Ah, e eu estou esquecendo o principal. Tem uma condição que a quantidade de quartos do imóvel tem que ser maior que 2. Então, percebam que esse critério de falar que só interessa quando tiver imóvel com mais de 2 quartos fez com que eu tenha a necessidade de ter o imóvel no bairro. Então, vamos executar esse comando, ver o resultado e comparar lá para ver se está certo. O resultado é esse. Vamos conferir se está certo? Aqui o resultado. Ele fala... Peraí, deixa eu só... Pronto. Aqui fala que no Abadia tem 2 imóveis com mais de 2 quartos. Vamos conferir? Bairro Abadia é o bairro 1. Esse bairro 1 aqui, esse imóvel que está no Abadia tem 3 quartos. Então, achamos aqui o primeiro. O outro no bairro 1, achamos aqui, ó. Esse é o imóvel 10, é um imóvel que está no bairro 1, que é o bairro Abadia, e ele tem 6 quartos. Então, achamos os 2. Esse aqui não entra, porque esse imóvel 14, ele também está no bairro Abadia, mas ele tem apenas 2 quartos. Então, ele não entrou. Por isso que o resultado foram 2 imóveis. Vamos conferir o outro. Fabrício, também 2 imóveis. Vamos ver o bairro Fabrício. O bairro Fabrício é o bairro 2. Bairro 2. Mas, porém, só 2 quartos. Então, esse não entra. Bairro 2. Porém, só 1 quarto. Então, esse não entra. Bairro 2. Esse entra. Imóvel 11. Esse entra porque está no bairro 2, que é Fabrício, e tem 3 quartos. E aqui nós temos outro que está no bairro 2, que é o Fabrício, e que tem 3 quartos também. Então, realmente está correto. O bairro Fabrício tem 2 imóveis com mais de 2 quartos. Vamos testar mais um último. Bairro Olinda. Bairro Olinda é o bairro... O bairro Olinda fala que tem um imóvel só com mais de 2 quartos. O bairro Olinda é o bairro 4. O bairro 4 nós temos esse aqui, que é o imóvel 9, que tem 5 quartos. E não tem mais nenhum. Então também está correto. O software de banco de dados, obviamente, calculou corretamente a informação que a gente desejava. Tá tranquilo, pessoal? Alguma dúvida com relação aqui à diferença de usar o relacionamento na cláusula where com left-right join? Vamos tentar uns exercícios aqui. Olha esse exercício aqui, que legal. Eu ia colocar colorido, nem vou mais. Qual o valor gasto em cirurgias por paciente por ano, considerando o início da cirurgia? Mostrar o código do paciente, o ano e o valor. Isso aqui é uma situação muito louca, né? Coitado. O cara que fica indo no hospital todo mês é que vai entrar nessa situação aqui, né? Porque
Ele já está considerando que o paciente... Opa, caiu aqui. Ele já está considerando que o paciente vai mais de uma vez por ano no hospital. Olha que louco. Mas tudo bem, é só um exercício, né? Então, quanto que o paciente gasta por ano em cirurgias? Deus me livre se a gente fizesse cirurgia todo ano. Bom, tem umas pessoas aí que, infelizmente, têm a saúde um pouco comprometida e vivem no hospital, né? As plásticas? Mas isso aí é outro assunto, né? Isso aí é... A pessoa vai lá e vai no funileiro com certo nariz, né? Vai no funileiro com certo queixo, tira um pedaço da orelha. Tem um pessoal que gosta de entrar no bisturi. Eu corro léguas, só se não tiver jeito mesmo. Bom, valor gasto em cirurgias por paciente por ano, considerando o início da cirurgia. Então, vamos olhar para o banco de dados. Nós temos a tabela de pacientes, a tabela de cirurgias. Vamos precisar das duas. Pacientes, cirurgias. Bom, eu vou deduzir aqui que se ele quer saber quanto o paciente gastou em cirurgias por ano, o paciente que não fez nenhuma cirurgia não tem nem um ano, em 2020, em 2021, em 2022, não tem como mostrar por ano. Então, eu vou considerar, a princípio, que eu vou fazer o relacionamento na cláusula where. Pacientes, ponto, código, igual cirurgias, ponto, paciente. Pronto. E aí, agora, eu tenho que colocar os dados, que é para mostrar o código do paciente, pacientes.código, o ano, e esse ano é considerando o início da cirurgia, esse ano considerando o início da cirurgia. Então, o início da cirurgia é lá na tabela cirurgias, tem a coluna início, que é um date time. Então, nós vamos considerar aqui, ó, year, cirurgias, ponto início, é o ano, né? Nós vamos tirar só o ano, porque a cirurgia tem data, hora, o dia e a hora que começou a cirurgia, né? Ele quer saber o que mesmo? Já até esqueci. É o valor, né? Quanto que o cara gastou em cirurgias. E o que foi pago pela cirurgia está na tabela cirurgias, na coluna custo. Então, eu vou somar cirurgias.custo. É isso aí. E aí, eu tenho que fazer o group by. E aí, o group by tem que ser por paciente por ano. Então, vai ser pacientes.código. Basicamente, é o que já está aqui, né? A gente já até comentou esse respeito. Vamos ver o resultado. Ó. Vou pegar aqui, parece o paciente 1. Coitado desse paciente 1. Ó, esse paciente 1, em 2005, ele gastou 3.300 em cirurgia. Esse paciente 1, em 2008, ele gastou 26 mil em cirurgia. Esse paciente 1, em 2009, gastou 140 mil em cirurgias e assim sucessivamente. Ou seja, esse paciente 1 está mais remendado do que pneu de bicicleta, né? Corrigir resposta. Opa! Resposta com erro. Eu estou achando que eu fiz a interpretação errada. Eu estou achando que nessa consulta, o paciente que também não fez nenhuma cirurgia é relevante para o resultado. Então, se essa é a situação, o que eu vou fazer? Vou tirar o relacionamento da cláusula where e vou colocar com left-right join, que seria, eu quero o paciente independente se ele fez ou não cirurgia. Então, left join, cirurgias on pacientes.código, cirurgias.paciente. Vamos ver o que mudou? O que mudou agora é que paciente que não tem cirurgia nenhuma aparece também, né? Aparece com 0, né? Vai aparecer com 0 gasto, né? Vamos ver se vai funcionar agora. Resposta correta. O que significa isso, gente? Olha só.
não é simples, tá? Não é simples e não é fácil essa interpretação do que está sendo solicitado de consulta e se você vai fazer na cláusula where ou com left, right join, tá vendo? Não é trivial, não é simples. E isso aqui, numa situação real do dia a dia, você é um profissional de desenvolvimento de software, isso aqui, você vai discutir com o cliente. Você vai perguntar para o cara, fala assim, vem cá, mas nesse relatório que você quer aí para saber quanto que cada paciente gastou em cirurgia por ano, o paciente que não fez nenhuma, te interessa? Você quer que ele apareça no relatório com 0? Ou você quer que descarta? Ou seja, é discutindo o projeto, discutindo com o dono do hospital, discutindo com os interessados no software, que você vai tomar essas decisões. E, inclusive, para o seu software ser mais eficiente ainda, você pode pôr uma opção para o usuário marcar se ele quer esses pacientes ou não. E aí, se ele falar que quer, você põe o comando com left, right join. Se ele falar que não quer, você faz o comando com o relacionamento na cláusula where. E aí, você vai atender, o seu sistema vai atender o usuário da forma mais eficiente ainda. Bom, alguma dúvida? Bom, a Flaviele, não sei nem se ela está aí, né? Flaviele está aí. Ela mandou alguns exercícios aqui no WhatsApp. Flaviele, eu posso baixar esses exercícios que você mandou e mostrar para todo mundo para explicar a resposta? Pode. Legal, então eu vou baixar aqui. Eu vou baixar os exercícios que a Flaviele tentou fazer. E aí, vocês acabaram de ver nesse exercício que eu acabei de fazer, que eu, na minha interpretação, eu achava que tinha que ser na cláusula where. O sistema acusou errado. Eu troquei para left, right join, funcionou. Então, eventualmente, isso pode acontecer, tá? Aí você pode... Deixa eu ver aqui. Esse é o primeiro. Qual a soma da idade em dias dos clientes que moram em bairros com população superior a 50 mil? Flaviele fez aqui a soma, só que você somou clientes.fone, você está somando o telefone do cliente. O resto você fez correto. Inclusive, esse exercício aqui, deixa eu pegar o nosso manual, que eu vou explicar no manual que função a gente teria que usar aqui. Só um segundo, caramba. Esse manual vem para cá. Então, tem uma função, a datediff. Deixa eu ver se é datediff. Eu estava procurando datediff. Só um momento que ele está procurando. Não achou? Aí, junto, datediff. Show. Olha essa função aqui, datediff. O que a gente faz com essa função? A gente manda uma expressão e outra expressão. Na realidade, essas expressões são duas datas. Datas ou datas horas. O que essa função faz? Retorna o número de dias entre a data inicial e a data final. Então, se eu usar a função datediff, eu resolvo esse exercício que a Flaviele mandou aqui. Então, em vez de fazer o somatório do telefone dos clientes, a gente tem que somar, e aqui dentro do parênteses, a gente coloca datediff, a data de hoje e a data de nascimento do cliente. O que essa função vai fazer? Vai calcular a diferença em dias da data de hoje com a data de nascimento do cliente. Consequentemente, a diferença em dias
entre hoje e a data de nascimento do cliente é exatamente a idade da pessoa em dias. Então, Flavielle, nesse exercício aqui, basta você tirar clientes.phone e dentro do SUM você faz o date diff entre a data de hoje e a data de nascimento, né, do cliente, tá? Tá bom. Vamos ver essa outra aqui. Quantos pedidos foram feitos por clientes do sexo igual a F que nasceram na década de 70? Ok, você fez o count na tabela de pedidos, ótimo. Pedidos e clientes, ok. Clientes.phone igual a pedidos.clientes. Clientes.sexo igual a F, tá ok. Nossa, Flavielle, assim, você está fazendo tudo 99%, sabe? Você já está ótima. Sempre é um detalhezinho ou outro, assim, de, às vezes, coisas que você ainda não aprendeu ou não sabe que existe. Por isso que você não está conseguindo acertar esse exercício, mas você está ótima. Olha só aqui, ó. Aqui foi um detalhezinho bobo que você errou. O que acontece? O exercício fala que são clientes que nasceram na década de 70. A década de 70 é o ano de 1970 a 1979. Então, bastava você ter colocado aqui na última linha, ó, year, clientes, ponto, nascimento, between 1970 e 1979. Ou seja, o ano de nascimento do cliente entre 1970 e 1979, que foi a década de 70 que o exercício diz. O resto está tudo certo. Tá bom. O próximo, mostrar o nome dos clientes com o nome do seu bairro. Também está 99%, Flavielle. O exercício pediu o nome dos clientes, você fez confusão e colocou o fone do cliente aqui, ó, clientes.phone no select. Se você trocar no select de clientes.phone para clientes.nome, vai ficar correto. Aqui você errou, ó. Aqui na cláusula where, basta você colocar clientes.bairro igual a bairros.código. Acabou. Aqui não faz sentido você fazer clientes.nome igual a bairros.nome, tá? Então é só tirar essa última linha aqui, esse end, clientes.nome igual a bairros.nome e trocar o clientes.phone para clientes.nome. O resto tá ótimo, tá certinho. E o último, né? Mostrar o nome do cliente e a quantidade de pedidos que ele fez. Então, mostrar o nome do cliente. Então, aqui no select não é clientes.phone, é clientes.nome, vírgula, count pedidos.cliente. Então, aqui no select, deixa eu fazer uma coisa aqui, quer ver? Então, o que a gente vai fazer nesse exercício aqui, Flavielle, ó? Esse count vem aqui para o select. Tem que ter uma vírgula aqui. Eu vou fazer uma cirurgia aqui na imagem que você me mandou. Vou pegar a vírgula aqui. Eita. Vou pegar uma vírgula. Vou pôr uma vírgula aqui. Certo? E aí, clientes.phone e pedidos clientes, tá certo. Esse end sai fora. E aqui vai entrar o group by. Vai entrar aqui um group by, que é a quantidade de pedidos que cada cliente já fez. Group by clientes.phone. E nós temos que lembrar que pode ter cliente que ainda não fez nenhum pedido. Então, o relacionamento não vai ser mais na cláusula where. Então, esse where sai da brincadeira. Fica clientes. Nossa, é mais fácil fazer aqui, ó. Essa vida de cirurgião aqui não tá simples, não. Então, esse exercício, o correto dele seria ficar... Seria select clientes.nome, porque é o nome do cliente que é para mostrar, com a quantidade de pedidos,
count pedidos ponto, pode ser pedidos ponto código lá do pedido, acho que o pedido tem um código. Qualquer coluna not null. São clientes left join pedidos, onde clientes.phone igual pedidos.cliente e o group by. Group by clientes.phone. Pronto. Ou seja, eu mostro o nome do cliente com a quantidade de pedidos. O group by faz com que todos os pedidos sejam agrupados por cliente, para o count contar a quantidade de cada grupo. E faço o relacionamento entre clientes e pedidos com left join, porque eu quero que o cliente apareça, mesmo que ele não tenha pedido nenhum. Então, vai aparecer o nome do cliente com 0. Bom, esses foram os 4 exercícios que a Flavielle me enviou. Alguém tem mais alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Ok. Então, eu vou encerrar agora e vou começar a preparar a fórmula da quantidade de exercício que vocês precisam para obter o mínimo de 60% na aprovação. Eu vou fazer uma fórmula, literalmente, tá? E aí, basta você pegar aí nas suas estatísticas do site, do seu usuário, e ver quantos exercícios você acertou de nível 3, 4, 5 e coloca na fórmula que você vai saber qual vai ser o percentual que você vai ter de nota e frequência na disciplina. Considerando que, veja bem, a partir do momento que você tem 60% de nota, você tem 75% de frequência, tá? Porque a frequência, né, nessa situação que a gente ainda está, né, de uma não obrigatoriedade de presencial, então a frequência ela vai ser por compensação em função dos exercícios que você faz. Então, se você for aprovado com 60%, no mínimo, você vai ter uma frequência compatível para aprovação também. Certo? Eu vou desenvolver essa fórmula aqui, vou dar uma vasculhada aí para ver como é que está a média da turma, e eu preparo essa fórmula e até o final da tarde eu vou postar no grupo do WhatsApp. E aí qualquer dúvida lá é só me mandar uma mensagem que eu esclareço. Tá certo, pessoal? Aí alguém tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta? O Luiz Felipe está pedindo para falar do excluir, né, Luiz Felipe? Então, vamos recapitular aqui como é que é o excluir. O excluir, deixa eu ver se aparece algum exercício aqui de nível 3 de exclusão. É que os exercícios de exclusão têm quantidade menor. Opa, na hora que apareceu eu pulei. Deixa eu ver se eu consigo voltar nele. Ah, não, perdi. Vacilei, apertei rápido demais aqui. Aqui. Excluir as cidades com código entre 4 e 9. Então... Ô, gente, desculpa. Ai, eu não estou mostrando e estou falando. Estou falando que final de semestre o professor começa a travar o tico e o teco, começa a brigar. Chegou a tela aí para vocês, né? Então apareceu um exercício aqui, ó. Excluir as cidades com código entre 4 e 9. Então, lembre-se o seguinte, eu vou até fazer aqui deixa eu fechar um pouco de coisa aqui. Daqui um pouquinho meu computador trava até. Lembre-se que como que funciona o comando de excluir informações do banco de dados? Lembre-se que nós estamos falando de excluir dados e não de excluir tabelas, coisas do tipo, tá? Então, o comando é sempre delete
from o nome da tabela. E aí, o ideal é que você sempre use a cláusula where. Se você não usar a cláusula where, ele vai apagar a tabela inteira, os dados da tabela, todos os dados da tabela. Então, na cláusula where, você especifica os critérios para escolher linhas a serem apagadas. Tá? Então, o comando delete é super simples, é só isso. É delete from a tabela, where. Aqui no where você fala para o banco de dados quais linhas devem ser apagadas. Aqui no exercício ele está falando para excluir as cidades que têm um código entre 4 e 9. Então, esse código entre 4 e 9 é o critério para escolher as cidades que serão apagadas. Se a gente olhar na tabela de cidades, a coluna código é um small int, é um número. Então, simplesmente nós vamos colocar delete from cidades. E aí a gente coloca where código between 4 and 9. Ou seja, o software de banco de dados vai pegar todas as cidades que têm código entre 4 e 9 e vai apagar. Vamos corrigir? Pensando. Site lento. Então, resposta correta. Ó, que legal, veio outra na sequência. Excluir os pacientes que têm o nome terminado com a letra A. Então, cadê a tabela de pacientes? Essa que a gente já está vendo aqui, ó. Pacientes tem a coluna código, nome, nascimento e sexo. Então, vai ser delete from pacientes where nome terminado com a letra A. Eu posso usar o like, nome, like, percent A, ou seja, o nome tem qualquer coisa e a letra A no final. Poderia fazer com write também, tem várias possibilidades, né? Então, aqui ele vai deletar todos os pacientes quando o nome for terminado com a letra A. Corrigir resposta. Pensando. Resposta correta. Ok? Mais alguma pergunta? Mais alguma dúvida? Professor, Sim? como é que vai ser a questão da avaliação mesmo? Eu vou preparar uma fórmula agora, que a sua nota vai ser proporcional à quantidade de exercícios que você acertou de nível 3, 4 e 5. Então, como é que você vai saber a sua nota na disciplina? Você vai vir. Peraí, apareceu aí para vocês. Você vai entrar com seu usuário e senha no site. E depois você vai vir em exercícios estatísticas. Aqui nas estatísticas do site, ó, repetindo, exercícios estatísticas. Depois que você entrou com o seu usuário e senha. Aqui fala quantos exercícios você fez de forma correta do nível 3, do nível 4 e do nível 5. Então, eu vou preparar uma fórmula que você vai colocar a quantidade de exercícios de nível... Aliás, gente, olha que coisa interessantíssima. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma página HTML com programação JavaScript, onde você coloca quantos exercícios você acertou de nível 3, quantos exercícios você acertou de nível 4 e quantos exercícios você colocou de nível 5. Depois você clica num botão e vê a sua média, a sua nota. Olha que legal. E na nossa aula de sexta-feira... Aliás, eu vou fazer diferente. Hoje, eu vou definir a fórmula e vou passar no grupo. Na sexta-feira, na nossa disciplina, aqui todo mundo faz a disciplina de engenharia de software, né? Na sexta-feira, na disciplina, nós vamos fazer uma página HTML com código JavaScript para automatizar esse cálculo. Fechou? E a questão da turma que o senhor tinha criado?
Aqui lá não resolve para mim, porque eu vou explicar aqui. Né? Cadê? Eu nem sei o que eu fiz com essas turmas. É porque aqui nessa turma... cadê? Não era isso que eu queria, não. Aí, gente, cadê? Ah, fechei. Fechou, abriu de novo, né? Fechou e abriu. Fecha. Fecha. Vai. Eu volto aqui de novo, alunos, turmas. Peraí que o site está meio lentium. Veio. Eu tinha criado essa turma aqui pra gente, ó. Nessa turma, só que ele mostra só quantos pontos total você tem, entendeu? Depois eu vou fazer uma alteração nesse negócio. Deixa eu ver. Alunos, turmas. É isso mesmo. Ele só mostra quantos pontos você tem no total. Depois eu vou fazer uma alteração nesse site. Eu vou colocar mais uma coluna aqui, ó, mostrando quantos pontos de nível 3, quantos de nível 4, quantos de nível 5 e o total. Vou fazer uma alteraçãozinha nessa página PHP aqui, ó, fazendo essa totalização separada, aí os pontos vão fazer sentido. Certo? É porque eu achei que tinha essa informação aqui, como não tem, não resolve. Aqui é só a quantidade de pontos total que aparece para você. Que aparece para a gente, né, para quem faz parte da turma. Então, isso aqui, por enquanto, pode desconsiderar, não precisa preocupar com essa questão de fazer parte da turma aqui, não. Pode ser que... Estou pensando aqui com os meus botões. Eu acho que eu vou fazer as duas coisas, tá? Vou mandar a fórmula para vocês e vou alterar essa página aqui. Vamos usar esse sistema de turmas aqui, sim. Eu aproveito, eu sou obrigado a entrar no site aqui e desenvolver, alterar esse algoritmo aqui para ele mostrar essas informações separadas. Então, beleza, vocês vão fazer o seguinte, ó, vocês vão me mandar no WhatsApp, pode mandar direto para mim, não precisa mandar no grupo. Vocês mandam direto para mim no WhatsApp qual que é o e-mail que vocês usaram para fazer o cadastro aqui no site. Preste atenção, porque esse e-mail que você usou é o e-mail que está associado aos exercícios que você já respondeu, que você já fez. Então, basta mandar uma mensagem para mim no WhatsApp. Professor, o e-mail lá do SQL Web é esse aqui. Eu já sei o que é e eu vou adicionar vocês a essa turma aqui, tá? Vou pegar e vou colocar vocês nessa turma. E aí depois, na próxima aula, eu mostro para vocês o que acontece, tá? Combinado assim? Vocês mandam para mim o e-mail no WhatsApp, eu cadastro vocês aqui na turma, e aí depois, na próxima aula, eu mostro para vocês como é que funciona esse sistema, porque até lá eu já vou ter alterado essa consulta de classificação aqui, e aí vai ficar mais fácil para todo mundo. Fechou? Mais alguma dúvida, alguma pergunta? Então, beleza, pessoal. Um abraço, até mais. E daqui um pouco lá no grupo do WhatsApp eu vou postar a fórmula, tá? Até a próxima aula. Um abraço.